A Fórmula 1 tem uma brilhante história de trapaças. Algumas vezes, pilotos e equipes vão apenas um pouco além dos limites. Em outras, planos inteiros são orquestrados e executados à perfeição, como algo que saiu de um filme. Pilotos literalmente cortaram curvas para conseguir uma pole, bateram em rivais para vencer campeonatos e mesmo se arriscaram a fortes explosões para marcar pontos. Vamos examinar então algumas das mais geniais trapaças das quais você provavelmente nunca ouviu falar. Vamos lá! Michael Schumacher, nos seus dias de Ferrari, se viu numa posição complicada em Mônaco. Na pontuação, ele estava 1,5 corridas atrás de Fernando Alonso. Ele tinha de vencer o GP de Mônaco para manter as chances de um 8º título mundial. Numa pista em que é quase impossível ultrapassar, a Ferrari estava desesperada pela pole position. Depois de conseguir o melhor tempo no Q3, Schumacher perdeu o controle de seu carro de forma bizarra, a 20 km por hora na curva Rascasse. Enquanto isso, Alonso vinha em sua volta boa, quase 2 décimos de segundo mais rápido que Michael. Schumi havia estacionado seu carro atravessado na pista e provocado uma bandeira amarela, o que obrigou Alonso a abortar sua volta. Michael. Praticamente todos os demais pilotos condenaram a tática suja de Schumi. A FIA concordou com eles, tirou a pole de Michael e o obrigou a largar dos boxes. Apesar da trapaça, ele fez uma corrida épica no domingo para terminar em 5º, enquanto Alonso rumou para uma confortável vitória e conquistou o título no fim daquele ano. Mas enquanto Fernando Alonso quase levou a pior nesse incidente, ele também se beneficiou de controvérsias. Em 2010, as ordens de equipe tinham sido banidas pela FIA, o que não impediu aquela mensagem infame de Rob Smedley a Felipe Massa, companheiro de Alonso. Todos digam comigo: Fernando está mais rápido que você. Mas aquilo não foi nada comparado ao que aconteceu no primeiro GP de Singapura em 2008. Algo muito mais sério e claramente ilegal. Na volta 14, Nelson Piquet Jr., piloto da Renault, misteriosamente perdeu o controle de seu carro na saída da curva 17 e bateu no muro. Ele abandonou a corrida e 1 a 1 todos os pilotos aproveitaram para entrar nos boxes sob bandeira amarela com o safety car. O pit lane era puro caos. Felipe Massa saiu de seu box com a mangueira de combustível presa no carro enquanto todos os times recebiam seus 2 carros para um pit stop vantajoso, todos com exceção, é claro, da Renault. Alonso havia largado em 15º e feito seu pit stop na volta 12. Na ocasião, ele voltou à pista em 18º lugar com pneus novos. Mas quando a corrida foi retomada, ele já estava em 4º, atrás apenas de carros que não tinham parado ainda. E com pneus mais novos. Ele rumou ao primeiro pódio e à primeira vitória da Renault na temporada. O timing da batida de Nelsinho Piquet não podia ser melhor. Isso porque, como Nelson Piquet Jr. contou à FIA, a coisa toda era um plano. Ele deliberadamente pisou no acelerador muito cedo ao sair da curva, numa tentativa de bater de uma forma crível e que certamente forçaria a entrada daquele safety car importante. Agora, convenientemente, Nelson Piquet Jr. trouxe a história a público quase 1 ano depois, somente quando a Renault o dispensou e contratou Romain Grosjean em meados de 2009. O que se seguiu depois foi uma avalanche de alegações, patrocínios cancelados e banimentos do diretor esportivo Flavio Briatore e do diretor executivo de engenharia Pat Symonds, que agora, eu acho, trabalha para a Fórmula 1. Eles foram forçados a deixar a Renault e as ondas de choque da polêmica se espalharam para a controladora da equipe, a fabricante Renault. Tanto Flavio Briatore quanto Pat Symonds conseguiram contestar a decisão nos tribunais. E de alguma forma foram perdoados. Sabe-se lá como. Mas Flávio não era estranho a trapaças assim. Ele comandava a equipe Benetton em 1994, quando nossa próxima trapaça, ou eu deveria dizer trapaças, aconteceram. 1994 foi um ano cinzento para a Fórmula 1 devido à perda trágica do lendário Ayrton Senna e de Roland Ratzenberger. A FIA determinou a proibição das ajudas eletrônicas à pilotagem naquela temporada e com isso não era mais possível usar o controle de tração, os freios ABS e o controle de largada. Mas aparentemente a Benetton não ligava muito para as novas regras. Conforme vários vazamentos de informação, havia um ajuste secreto nos sistemas eletrônicos do carro que acionava os controles de tração e de partida. Os carros da Benetton conseguiam consistentemente largadas perfeitas, e se tudo isso era questionável, algumas de suas táticas eram francamente perigosas.
No GP da Alemanha de 94, em Hockenheim, Jos Verstappen estava nos boxes para uma parada de rotina quando quase 6 litros de combustível altamente inflamável espirraram sobre ele e seu carro, imediatamente pegando fogo. Essas imagens icônicas mostram exatamente o quão perigoso foi. A investigação oficial revelou que tudo foi causado pela falta de um filtro no bocal da mangueira de reabastecimento. Enquanto as outras equipes usavam o mesmo material sem modificações, a Benetton descobriu que poderia aumentar a velocidade do fluxo de combustível para o carro removendo o filtro no topo do bocal. Mas apesar de várias outras desclassificações de Schumacher, a equipe nunca enfrentou nada mais sério do que suspeitas. Nos últimos 40 anos, as regras se tornaram bastante rigorosas sobre trapaças nas corridas, mas antes disso, algumas delas eram absolutamente ultrajantes. Em 75, Vittorio Brambilla corria pela March Engineering no GP da Suécia, quando seu engenheiro descobriu que podia acionar o sistema de cronometragem por célula fotoelétrica com a placa de sinalização ao piloto. Bem esperto, na verdade. Então, quando ele viu o Vittorio se aproximando, agitou a placa diante do sensor de cronometragem, o que valeu ao piloto sua única pole na carreira na Fórmula 1. Os outros times se perguntaram: de onde esse cara veio mesmo? Curiosamente, muita gente não se deu conta disso até que Robin Herd brincou sobre o ocorrido numa entrevista em 2010. Mas enquanto alguns trapacearam usando o ilusionismo das mãos, outros usaram uma estratégia direta, literalmente. Em 59, Harry Schell, primeiro piloto dos Estados Unidos na Fórmula 1, decidiu cortar caminho em sua volta de qualificação. E não foi um pequeno corte passando por sobre a zebra, ele cortou uma parte inteira da pista, ganhando um bocado de segundos em seu tempo. Foi tão bem coreografado que ele diminuiu a velocidade antes da bandeirada para não levantar suspeitas demais. O próximo da lista é Hans Heyer, um piloto alemão de categorias de turismo do fim dos anos 70. Ele conseguiu a chance de disputar o GP da Alemanha de 1977, mas ele não se qualificou. Determinado a aproveitar a chance, eu também seria, para ser justo, ele conseguiu convencer um fiscal a olhar para o outro lado enquanto entrava com seu carro na pista. E Hans fez ainda mais. Ele ainda ultrapassou 2 outros carros até que os comissários se dessem conta de que seu carro sequer deveria estar na corrida. De forma apropriada, o carro quebrou 9 voltas depois e não causou nenhum incidente. Então, em 1984, na primeira era turbo da Fórmula 1, a FIA estipulou que os carros tinham de pesar, pelo menos, 540 quilos e consumir um máximo de 220 litros de combustível por corrida. A Tyrrell era a única equipe que ainda usava um motor de fábrica aspirado. O carro pesava bem menos que 540 quilos, então eles empregaram um truque que já havia sido usado por Brabham e Williams. Mas enquanto essas equipes apenas iniciavam as corridas com água para a refrigeração dos freios, que depois era jogada na pista, a Tyrrell foi mais longe. Eles adicionaram quase 64 quilos de chumbo à água, obviamente para aumentar o peso que seria dispensado nas primeiras voltas. Foi apenas quando uma parte do chumbo apareceu no paddock que as outras equipes se deram conta. Quando a FIA foi investigar, descobriu que a água continha combustível extra. Especificamente, uma parte dele era tolueno, um combustível de foguetes altamente tóxico. A Tyrrell foi alvo de uma série de acusações e desclassificada do Campeonato Mundial de 84. Mas aquela não foi a última vez que vimos uma equipe se inspirar em outro time da F1. A Racing Point apareceu em Barcelona em 2020 com uma asa dianteira que parecia uma cópia perfeita da usada pela Mercedes em seu carro campeão de 2019. Eles foram apelidados de Mercedes Rosa e Racing Point, mas a FIA não gostou muito. Eles multaram a Racing Point em 400 mil euros e tiraram 15 pontos do Mundial de Construtores por copiarem o desenho do duto de freio em vez de projetá-lo por conta própria. Mas realmente isso soa como tapinha nas costas e dinheiro de troco comparado com a nossa próxima trapaça na história da Fórmula 1. A maior trapaça de todas, Spygate, um dos piores escândalos na história do esporte. E se você já ouviu sobre isso, a melhor parte é como eles foram descobertos. Os funcionários da Ferrari foram surpreendidos um dia ao receber uma ligação telefônica de uma copiadora em Woking. O homem que ligou dizia ter em mãos 800 páginas de documentos confidenciais de projetos da Ferrari com ele. Ele disse aos confusos italianos que recebeu os papéis de Trudy Coughlin, mulher do engenheiro da McLaren, Mike Coughlin,
é claro, para fazer cópias. Consta que um descontente engenheiro da Ferrari, Nigel Stepney, entregou os documentos ao amigo Mike no paddock da McLaren. Enquanto isso, na pista, McLaren e Ferrari duelavam de forma intensa pelo campeonato. Uma investigação pesada foi iniciada. A FIA descobriu que nenhuma informação confidencial chegou a qualquer um no paddock da McLaren. A Ferrari deu a Stepney uma nova função bem longe da pista, e a McLaren foi obrigada a pagar uma multa de 100 milhões de dólares. Enquanto esse escândalo foi detonado por um cara em uma copiadora, o próximo foi descoberto por uma engenharia reversa genial. Em 2018, todas as equipes que não usavam os motores Ferrari se deram conta de que nas retas a Ferrari era monstruosamente rápida, mesmo sem um acerto de pouco downforce. Os times há muito tempo suspeitavam de que a Ferrari trapaceava de alguma forma, mas ninguém conseguia provar como. Para contextualizar, na temporada de 2019, a FIA começou a medir o fluxo de combustível nos motores dos carros. Isso era também uma forma de monitorar sua potência. Esses sensores mediam o fluxo de combustível 2.200 vezes por segundo para manter o limite de 100 km por hora ou 27,8 gramas por segundo. O que a Ferrari fez para driblar esse sistema foi genial e nos dá uma ideia do tamanho de ganho de performance que os engenheiros buscam nesse nível de competição. A Ferrari programou suas bombas de combustível para enganar os sensores. Então, quando o sensor media o fluxo de combustível, ele estava dentro do limite. Contudo, em cada mínimo intervalo de tempo no qual o sensor não media o fluxo, a bomba jogava mais combustível que o permitido. Ou seja, a cada 0,45 milissegundos em que o sensor não operava, o motor Ferrari era abastecido com goles maiores. Mas a melhor parte está por vir. Em 2019, a Red Bull imaginou que esse era provavelmente o modo pelo qual a Ferrari enganava o sistema. Mas ao invés de protestar à FIA e gerar uma investigação, eles levaram a coisa para o próximo nível. Eles fizeram engenharia reversa e apresentaram esta e duas outras formas pelas quais a Ferrari teria vantagem. Então encaminharam o processo à FIA para esclarecer a legalidade disso tudo ou não. E não é tudo. Ao vistoriar o carro de Charles Leclerc, foi descoberto que, além de enganar os sensores de combustível, a Ferrari usava seus intercoolers para injetar quantidades controladas de óleo na câmara de combustão para conseguir potência extra. Sem nenhuma surpresa, a FIA proibiu a escaramuça e a Ferrari caiu muito de rendimento no campeonato daquele ano. A temporada 2020 foi sua pior em 40 anos. Os termos do acordo entre Ferrari e Federação Internacional de Automobilismo foram mantidos em segredo e isso acabou questionado pelas outras equipes. Mas a Red Bull usou da inteligência para levar a melhor nessa. Você pode conferir um outro vídeo sobre inovações na Fórmula 1 e o que acontece quando os engenheiros são criativos. Saudações e nos vemos no próximo vídeo.